Prepare-se para explorar o inexplicável, o aterrorizante e o misterioso. Vamos mergulhar nos recantos mais sombrios da mente humana e nos fenômenos mais estranhos, que desafiam nossa compreensão do mundo. Neste vídeo, essa história fará você questionar aquilo que acredita conhecer, enquanto sente a presença do desconhecido em cada sombra, em cada sussurro. Sem mais delongas, iniciemos esta jornada rumo ao mundo do sobrenatural. Apague as luzes, porque você está prestes a adentrar no próximo vídeo de Relatos Noturnos. Tudo começou em 1972, quando meus avós paternos se mudaram para uma conhecida colônia em Santa Catarina, Nuevo León. Meu avô trabalhava em um banco chamado Banco Serfim, que já não existe mais. Essa empresa oferecia boas condições de trabalho, e foi por isso que ele teve a oportunidade de comprar uma casa. Meu avô tinha um amigo no banco, que também decidiu comprar uma casa na mesma colônia, mas a algumas ruas de distância. É aqui que toda a história começa. O amigo do meu avô se mudou com sua esposa e filho para aquela casa. No entanto, ainda havia detalhes a serem terminados. Algumas tubulações ainda estavam sendo consertadas e em uma parede havia um grande tubo de gás que precisava ser reduzido para evitar qualquer acidente. Mas levaram tempo para consertá-lo. Não demorou muito para que uma tragédia acontecesse. Um dia, o menino estava brincando pela casa, escorregou e bateu a cabeça no tubo. O levaram ao hospital, mas já não podiam fazer nada. Ele faleceu. Os pais do menino ficaram consternados com o que aconteceu. Como meu avô era um amigo de confiança, o senhor se atreveu a pedir um grande favor. Pediu que trocassem de casas. Basicamente, que meu avô ficasse com a casa dele e se mudasse para a casa do meu avô. Eles não suportavam a dor de ter perdido o filho ali, onde o lembravam o tempo todo. Eles ainda podiam ouvir a presença dele na casa. Meu avô aceitou, e foi aí que muitas histórias começaram a se desenrolar. Minha família é muito grande, são 10 filhos, então a casa sempre estava cheia de barulho, especialmente na época da infância. Todos os meus tios têm uma história daquela época, pois viam e ouviam um menino correndo e brincando de bolinhas todos os dias, rindo. Minha mãe me contou que, em uma ocasião, enquanto estava sentada à mesa de jantar, pôde ver uma sombra passar em direção a um dos quartos. Para eles, a presença dessa sombra havia se tornado comum. Mesmo diziam que era algo bom, pois nunca lhes tinha feito nada de mal. A história se torna um pouco mais sombria quando meu irmão e eu crescemos. Como meus pais trabalhavam, pediram a minha avó que nos ajudasse a cuidar de nós de segunda a sexta-feira. Eu estava no ensino fundamental e meu irmão no jardim de infância. Desde que minha avó ficou conosco durante a semana, coisas estranhas começaram a acontecer em casa, especialmente à noite. Em uma noite, minha mãe estava cozinhando enquanto nós assistíamos televisão na sala com minha avó. A vista da cozinha dava para o pátio e, especificamente, para um muro que tinha a mesma visão do nosso quarto. Em um movimento, ela virou-se para o pátio e viu que a luz do quarto de trás estava acesa. Viu o reflexo ali, mas não só isso. Viu a sombra de alguém na nossa janela, a silhueta de uma criança. Isso deixou minha mãe muito alarmada, pois estávamos na sala e não havia mais ninguém em casa. Ela se armou de coragem e foi ao quarto para verificar se a luz estava realmente acesa, mas não havia ninguém lá. Ela se posicionou na janela,
olhando para o pátio, e conseguiu ver uma silhueta semelhante à que tinha visto da cozinha. Depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer com meu pai, mas especificamente quando ele estava sozinho em casa. Ele trabalhava muitas vezes no turno da noite e chegava em casa pela manhã. Quando isso acontecia, minha mãe preferia nos levar a algum lugar para que ele pudesse dormir, e a casa ficava quase vazia durante todo o dia. Meu pai gostava de dormir no nosso quarto porque era o mais fresco. Nesse quarto, tínhamos uma lâmpada que se acendia ao toque. Você podia tocar 1, 2 ou 3 vezes, dependendo da intensidade que desejava. Foi então que a lâmpada começou a se acender sozinha, enquanto meu pai estava no quarto. A intensidade com que acendia era tanta que ele preferiu desconectá-la. Infelizmente, não foi a única coisa que aconteceu. Constantemente, puxavam o lençol com o qual ele estava coberto. Ele tentava resistir, puxando o lençol com mais força, na esperança de descobrir o que estava o puxando, mas nunca via nada. Isso aconteceu tantas vezes que ele chegou a dizer à minha mãe que não queria mais voltar para casa. Preferia ouvir todo o barulho do mundo a ficar sozinho lá. Meu irmão também teve um episódio que o traumatizou por alguns anos. Uma noite, enquanto dormíamos, ele sentiu que estavam fazendo cócegas nele, o que o fez levantar rapidamente. Até se irritou, pois pensou que era eu fazendo uma brincadeira. Ele se levantou da cama e percebeu que eu estava completamente dormindo. Ele tapou o rosto e forçou-se a voltar a dormir, mas depois disso, levou anos para conseguir dormir sozinho novamente. Essa sensação o atormentava, e ele me revelou isso quando já éramos mais velhos. No meu caso, não me considero uma pessoa cética, mas, por alguma razão, fui a única que não teve uma experiência naquela casa. Para finalizar minha história, quero mencionar o que aconteceu com minha avó naquela casa. Ela contava que, à noite, a incomodavam, falavam com ela ou jogavam coisas. Uma vez, enquanto dormia, lhe lançaram uma bola. Mas, em uma noite específica, minha avó ouviu uma criança chorando. Ela se levantou, acreditando que era meu irmão, e quando chegou à sala, viu um menino sentado no chão com as mãos no rosto. Ela tocou em seu ombro e perguntou: "O que você tem, filho? Por que você está chorando?" Mas ele não respondeu. Ao olhar para ele com mais atenção, minha avó notou seu cabelo, sua compleição e percebeu que não era meu irmão. Rapidamente, ela foi ao nosso quarto para se certificar de que meu irmão estava dormindo. E sim, aquele menino não era ele. Quando minha avó voltou para a sala, ele já havia desaparecido. Alguns meses depois, nos mudamos para outra casa. Foi por outras razões, mas, de qualquer forma, foi uma grande ajuda. Minha família começou a dormir melhor à noite e se sentiu mais tranquila. Algum tempo depois, soubemos, através de uma antiga vizinha, que a família que se mudou para aquela casa teve experiências semelhantes às nossas. Nesse caso, a mulher havia perdido um bebê anos atrás e acreditava que aquela presença era seu filho. Além disso, ela contou que uma vez pegou um táxi para voltar para casa e, ao descer, o motorista lhe perguntou: "Senhora, desculpe a impertinência, mas você não estava acompanhada de uma criança?" Ela respondeu que vinha sozinha. O homem ficou pálido e disse, muito temeroso: "Senhora, eu juro que vi uma criança entrando com a senhora." Essa senhora ficou tranquila, pois acreditava que era seu filho e não tinha ideia de que tudo o que nós vivemos no passado
ela estava vivendo agora. Sempre tivemos a teoria de que aquela presença era do menino que faleceu naquela casa, a casa que acabou nas mãos do meu avô. Ao buscar sua família, decidiu ficar com a minha, especificamente seguindo minha avó. Acho que faz sentido que agora ele esteja seguindo a atual moradora da casa também. Afinal, ela é uma mãe. Talvez seja só isso que ele está procurando. Lembrem-se que não importa quão absurda a história pareça, sempre há uma pequena centelha de verdade em cada rumor. Então, quando ouvirem uma história, não a desconsiderem. Talvez, apenas talvez, haja algo mais por trás das sombras. Se tiverem histórias semelhantes para contar, deixem-nas nos comentários. E não esqueçam que a escuridão às vezes guarda segredos que não estamos prontos para conhecer.